tarde, amados. Boa tarde, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um capítulo da nossa série Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, Salmos de Romaria, conforme tu preferir chamar, da forma que tu estiver mais acostumado. Reunidos aqui na presença de Deus mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 127. Se tu quiser procurar aí na tua Bíblia, pode. Nós temos aí alguns segundos antes de iniciarmos, enquanto eu explico esse projeto. Porque pode ter pessoas que estão chegando no nosso vídeo a primeira vez hoje. Então é um projeto que Deus me deu para falar sobre os 15 salmos de romagem, salmos de romaria ou Cântico dos Degraus, que eram uma coleção de 15 salmos que o povo judeu usava enquanto eles peregrinavam para Jerusalém nas suas grandes festas. São 3 festas anuais, ao menos em uma delas era obrigado todo judeu sair de onde quer que morasse e subir ao templo para adorar a Deus no templo. Ao menos uma vez por ano, todo judeu era obrigado a ir. Então eles montavam suas caravanas e partiam. Para o Monte Sião, para Jerusalém, que é onde se encontrava o templo de Deus. Por isso, queridos, chama-se Cântico dos Degraus, ou Salmos de peregrinação, da forma que tu achar melhor. Aqui na minha Bíblia está escrito em todos esses 15, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, está escrito Cântico dos Degraus. Na tua Bíblia talvez esteja de alguma outra forma, tá bom? Então hoje, já que tu já encontrou aí na tua palavra, o Salmo 127, vamos estar falando um pouquinho a respeito dele. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Queridos, aqui esse salmo, algumas pessoas na hora de ministrar, de pregar sobre ele, separam ele em 2 momentos. Versículo 1 e 2 e depois de versículos 3 a 5. É um salmo bem curtinho, mas é um salmo que todo ele tem um único significado. Não adianta nada ter a sua casa, a sua família, a sua carreira, se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida. Então é um salmo, queridos, que o povo ia cantando e salmodiando, porque ele representava justamente isso. Não adianta nada eu ter tudo na minha vida, trabalho, casa, família, se o Senhor não for o centro de tudo. E a palavra inicia no verso 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, não adianta eu construir uma casa se o Senhor não construí-la comigo. Se o Senhor não estiver no projeto principal da minha casa, não adianta eu construir uma casa. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, não adianta eu montar vigia e guardar os meus bens, se o Senhor não estiver guardando eles para mim. Não adianta nada eu me esforçar lutando, construindo carreira, adquirindo coisas e cuidando das coisas, se Deus não estiver comigo desde o momento que eu estiver buscando, trabalhando, montando e vigiando. Não adianta nada se Deus não vigiar comigo. Não adianta nada, queridos. É isso que o salmo aqui está querendo dizer nesses 2 primeiros versículos. Eis que os filhos são herança do Senhor, o verso 3, e o fruto do ventre o seu galardão. Quem nunca recitou esse salmo para falar de seus filhos? Eu falo ele todos os dias praticamente, no mínimo no aniversário dos meus filhos eu cito isso, porque são herança de Deus para minha vida. Meus filhos são o bem mais precioso que Deus me deu. O bem mais precioso que Deus me deu. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Porque antigamente, amados, no momento que esse salmo foi escrito, Salomão, que foi quem escreveu esse salmo, vale lembrar que se comia do fruto da terra e se negociava com o fruto da terra.
Não existia, até era muito pouco acessível o dinheiro, o valor. Claro que tinha as pessoas que trabalhavam para um, para outro, que recebiam em dinheiro, mas a maior parte das pessoas produziam e trocavam seus alimentos, trocavam aquilo que produziam por outras necessidades que tinham. Então, quanto mais filhos você tinha, mais próspera a sua terra, porque os filhos iam crescendo. É por isso que se valorizava tanto o filho homem. É por isso que se valorizava tanto filhos homens naquela época. Ah, Deus me deu um varão. Não porque o homem, na sua essência, é mais importante que a mulher. Claro que não, isso é um pensamento machista. Mas era muito bom para os pais terem filhos homens, porque logo cedo já trabalhariam na lavoura com seus pais. Trabalhariam na lavoura com seus pais para produzir, para fazer crescer a fazenda dos seus pais, para fazer crescer os celeiros, os lagardes. Quanto mais filho você tinha, mais trabalhadores você tinha sem que precisasse pagar força. Então por isso era tão importante os filhos homens naquela época. Por isso que se preferia muito mais filhos homens do que mulheres naquela época. Justamente por causa disso. O versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pensa comigo, há uma disputa de terra. Há uma disputa de terra e o problema é a cerca. O vizinho colocou a cerca perto da tua casa, tu foi lá, botou no lugar, e o vizinho foi lá no teu portão bater na tua porta. Reclamar, brigar, sei lá o que ele foi fazer, tirar as caras contigo. Olha a diferença de tu sair pra rua com 2 filhos e tu ir no teu portão com 12, 13, 15, 17 filhos contigo. Não serão confundidos quando falarem com seu inimigo à porta. Ou seja, será muito mais bem protegida a tua casa com a quantidade de filhos que tu tiver. Exatamente isso que esse versículo está falando aqui no verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, enche a sua casa de filhos, porque no momento que o inimigo estiver à sua porta, ele sairá para a rua com seus filhos, e a quantidade de pessoas ali, a quantidade de filhos homens, a quantidade de guerreiros para lutar, afugentará o inimigo. Então é sobre isso que esse versículo 5 está falando. Então nós começamos a perceber aqui, amados, que é por isso que se considerava filhos como herança do Senhor, porque ajudavam a trabalhar na casa, ajudavam nas casas, e ainda assim, porque não era como hoje. Hoje nós criamos os nossos filhos e os nossos filhos saem. Eles crescem e vão fazer a vida deles. Antigamente os filhos ficavam com os pais, porque se tinha terras, e eles trabalhavam com os pais até que o pai falecesse. Então sim, dividia a herança e cada um cuidava do que era seu. Mas eles produziam seus filhos e faziam a mesma coisa e não terminava nunca. É por isso que eles eram totalmente dependentes de Deus nessa época. Para ter filhos, para sustentar sua casa, e como eles consideravam aqui filhos herança do Senhor, como herança do Senhor, em vão adiantava eles trabalharem se Deus não ajudasse a edificar, se Deus não enchesse a casa deles de filhos. Então, queridos, é isso que o Salmo 127 está falando. Não adianta nada eu comprar um terreno, eu construir a minha casa, se Deus não me ajudar a comprar e guardar os meus bens. Não adianta nada eu querer construir uma família se Deus não me abençoar com filhos. Não adianta nada eu querer ter a minha casa, levar a minha mulher e daqui a pouco eu não ter filhos, a minha posteridade secar. Exatamente por isso, coloque Deus, coloque o Senhor à frente de todos os teus projetos e serás abençoado. E terás a tua herança do Senhor. Terás a tua vida com Deus abençoada quando tu colocar Ele diante dos teus projetos. Olha, não adianta nada eu construir minha casa. Eu tenho uma casa, uma família feliz hoje, mas eu tenho porque Deus está conosco. Porque eu não sei em que pé nós estaríamos se eu não tivesse a presença de Deus dentro da minha vida, dentro da minha casa, guardando e cuidando da minha família. Eu não sei nem se eu estaria ainda hoje casado e convivendo diariamente com os meus filhos. Porque, amados, os dias são maus, e se Deus não estiver na frente da tua vida, dos teus planos, dos teus projetos, sejam eles quais forem, vai ruir. Então coloque o Senhor diante da tua própria vontade e tu serás próspero e abençoado nessa terra. Amém, amados? Em nome de Jesus,
Curta, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostariam de entender um pouco mais esses salmos. Fale para alguém, olha, eu conheço um pastor que está fazendo uma série de salmos de romagem. Muitas pessoas nem ouviram falar sobre isso. Ajude a evangelizar. Ajude a evangelizar com esses salmos que nós estamos falando. Hoje 127, nós vamos ainda até o salmo 134 e eu pretendo fazer um salmo por dia. Por isso, curta, compartilhe e eu tenho certeza que tu serás abençoado, tu e a tua casa, porque é a nossa oração diária. Que tu seja próspero e abençoado com a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.